Bem-vindos ao canal Química Pelúcio, e nessa videoaula nós vamos continuar falando sobre a termoquímica, os calores de uma reação. Então vamos lá. Nessa videoaula nós vamos começar a falar sobre os fatores que podem afetar, que podem influenciar a entalpia, beleza, de uma reação. E o primeiro fator que nós vamos estudar aqui é o fator do estado físico, certo? O estado físico da matéria. A entalpia de uma reação, ela pode ser afetada com os estados físicos que essas substâncias se encontram. Por que, professor, essa entalpia pode modificar de acordo com o estado físico? Por exemplo, o estado sólido, gente, é o estado onde as partículas elas estão menos agitadas. Então, aqui as partículas, elas estão, se você lembrar, temos uma videoaula lá, Introdução à Química, que eu explico certinho essa parte mais completa. Aonde as partículas aqui, elas estão mais juntas. Aqui no estado líquido, as partículas elas estão um pouquinho mais separadas. E no estado gasoso, elas estão muito afastadas uma das outras, beleza? O que acontece, gente? Quanto mais separado vai ficando as partículas, maior o nível de agitação que elas têm, certo? Então, por exemplo, aqui no estado sólido tem uma baixa agitação, certo? Uma baixa agitação. Já no estado líquido vai ter uma agitação média. As partículas elas estão um pouquinho mais separadas uma das outras e por isso elas estão um pouquinho mais agitadas. Então aqui no meio, no líquido, possui uma agitação média, ok? Então aqui uma agitação mediana, média. Beleza, professor. Já no estado gasoso, a agitação é alta, porque as partículas elas estão muito afastadas uma das outras. Então isso daqui ela possui um alto nível de agitação. As partículas elas estão muito agitadas. E no mundo microscópico, a agitação ele está associado à energia, certo? Uma energia que nós chamamos de energia cinética. Então, quanto mais agitado tiver um sistema, maior a quantidade de energia dentro dele, beleza? E lembra uma coisa interessante? A entalpia, ela é exatamente a energia dentro de um sistema, dentro de um sistema químico, aonde nós temos ali sob pressão constante. Ou seja, se as substâncias, dependendo do estado físico que elas estão, que elas se encontram, elas vão ter um nível de agitação diferente, então em estados físicos diferentes também vamos ter entalpias diferentes para uma mesma substância, por exemplo. Aqui, ó, no caso, vamos considerar uma substância de exemplo, a água. Imagine a água no estado sólido, gelo, a água aí no estado líquido, normal, ambiente, e a água no estado gasoso, no estado de vapor, beleza? Bom, é a mesma substância, água, ok? Porém, está em níveis de agitação diferente. O gelo tem uma agitação baixa, as moléculas de água estão agitadas de maneira mais baixa. No líquido, elas estão um pouquinho mais agitadas, uma agitação média. E no estado de gasoso, vapor, ela tem uma agitação maior, beleza? Ou seja, gente, é a mesma substância, mas a quantidade de energia cinética, a quantidade de agitação, muda. Por isso que o conteúdo energético à pressão constante, ou seja, a entalpia, também vai mudar nesses estados físicos. Por exemplo, a entalpia ela vai aumentar do sistema sólido para o sistema gasoso. A quantidade de entalpia, de energia química, de energia dentro do sistema à pressão constante, aumenta do sólido para o líquido e vai para o gasoso. Traduzindo, quem tem mais entalpia? O gás, certo? O sistema gasoso, o sistema de vapor, ele vai ter uma quantidade de entalpia maior que há no líquido e no sólido. E o sólido vai ter, então, aí, por exemplo, o gelo, ele vai ter menos entalpia do que a água no estado líquido. E a água no estado líquido vai ter menos entalpia do que a água no estado de vapor, certo? Então, de sólido para vapor, de sólido para gás, a quantidade de entalpia aumenta, certo? O nosso H aqui, a nossa entalpia,
ela aumenta. Agora, no que isso vai importar para nós aqui dentro do nosso sistema? Olha só. Considere aqui, gente, que eu tenho a seguinte reação na parte de baixo. Gás hidrogênio reagindo com gás oxigênio formando água, beleza? Perceba que aqui o hidrogênio eu coloquei ele no estado gasoso, o gás oxigênio eu coloquei no estado gasoso e a água não coloquei estado nenhum. Vamos ver como é que vai funcionar o ΔH dessa reação, dependendo do estado físico que seja formada a água aqui. Em todos os casos, independente se eu vou formar água no estado sólido, no estado líquido ou no estado gasoso, o ΔH dessa reação sempre será negativo, beleza? Então, a formação de água sempre vai ser, aqui no caso, um processo exotérmico. Então, essa reação sempre vai ser exotérmica. E como é que é a característica de um gráfico de reação exotérmica? Reagente e os produtos aqui depois, eles vão ter uma quantidade de energia menor. Então, é um gráfico que tem uma seta que desce, beleza? Uma seta que desce. Beleza, então, aqui é só para a gente ter um norteamento de como vamos colocar isso dentro desse gráfico maior. Então, a reação de formação da água tem ΔH negativo, uma reação exotérmica. E a tendência disso é ter uma setinha que desce para essa reação. Beleza. Então, vamos considerar aqui, gente, que eu tenho, então, aqui, ó, o nosso patamar, né? Então, nesse caso aqui, eu vou colocar os meus reagentes, beleza? Que sempre ficam aí no primeiro patamar. Então, aqui estão os meus reagentes, gás hidrogênio e gás oxigênio, e eles vão formar a água. Beleza, o primeiro caso que eu vou mostrar para vocês é quando ele forma a água no estado gasoso, beleza? No estado de vapor. Bom, no estado de vapor eu tenho muita entalpia, certo? Porque eu tenho muita agitação nesse sistema. Bom, se eu tenho muita agitação, por consequência, tenho muita energia, muita entalpia nesse sistema gasoso, no sistema de vapor, então o patamar dessa água vai ficar um pouco mais no alto, certo? Então o patamar aqui, ó, da minha água no estado de vapor vai ficar mais no alto, né? Ela tem mais quantidade de energia. Só que, obviamente, que ela vai ficar abaixo dos reagentes, porque aqui é uma reação exotérmica, beleza? Como isso daqui é uma reação exotérmica, o patamar do reagente tem que ficar maior que o do produto, que no caso é a água que eu estou formando aqui, ok? Então, o patamar da água vai ficar embaixo. Então, formei o patamar da água no estado de vapor. Agora, vou pegar e vou formar a água no estado líquido. No estado líquido, gente, a quantidade de agitação é média. Então, a quantidade de entalpia também vai ser média, beleza? Então, nesse caso, vai ficar um pouco mais abaixo. Então, a quantidade de entalpia d'água aqui vai ficar um pouco mais abaixo que o do vapor, né? Porque ela tem energia um pouco menor que a do gás. Então, a água formada aqui no estado líquido vai ter uma quantidade de entalpia um pouquinho menor. Agora eu vou pegar e vou formar no estado sólido, beleza? Então agora aqui eu vou pegar e vou formar no estado sólido. Olha que bonito. No sólido, gente, é baixa a agitação. Por consequência, a quantidade de entalpia aqui também vai ser baixa. Por isso que o patamar da água no estado sólido ele vai ficar mais baixo aqui, beleza? Então o nível aqui ó, vai ficar um pouco mais baixo, porque tem menos energia, beleza? Então, olha só, gente, o gás, o vapor, que eu fiz em vermelho ali, ele tem mais entalpia, por isso que o patamar dele está mais no alto. A água no estado líquido é médio, está um pouco mais abaixo do vapor. E o sólido é o que tem menos energia, né? Está menos agitado, então a entalpia dele é baixa, o patamar dele ficou bem baixo aqui também das três. Olha só, gente, que interessante. Agora vamos fazer aqui a formação. Então, quando eu vou formar, pego o gás hidrogênio e o gás oxigênio e formo água no estado de vapor, aqui nós temos o nosso ΔH dessa reação. Então, o ΔH1, ele mostra, essa setinha para baixo, mostra o quanto de calor foi liberado para formar água no estado de vapor, beleza?
Agora, olha só, vamos fazer formando no estado líquido. Os meus reagentes vão formar água lá no estado líquido. Aonde vai bater a seta? Aqui na parte de baixo. Então, esse ΔH2, ele me mostra exatamente a reação, né, o quanto de calor foi liberado na reação para formar água no estado líquido, beleza? Então, olha só, vamos fazer o último lá, que é o caso da água no estado sólido. Então, aqui os reagentes, e eu vou descer até a água no estado sólido. Olha só, gente, descendo eu vou ter esse ΔH3 aqui, beleza? Olha o que mostra. Esse ΔH3, ele mostra exatamente o quanto de energia foi liberado para formar água no estado sólido, ok? E, obviamente, gente, qual dessas reações liberou menos energia? A água no estado de vapor, beleza? Para formar a água no estado de vapor, eu preciso liberar menos energia do que nos outros processos. Por que, professor, eu preciso liberar menos energia para formar água no estado de vapor? Porque a entalpia da água, né, no estado de vapor já é alto. Então, para chegar, para descer até o patamar dela, uma pequena quantidade de energia liberada já forma ela. Em compensação, a energia para formar a água vai ser maior, porque o patamar, a entalpia no estado líquido é média. Então, já vou ter que liberar um pouco mais, né, de energia para essa reação acontecer. Então, aqui mais ou menos, né? Então, ela libera um pouco mais de energia. Já para formar o estado sólido, olha o patamar dele lá embaixo. O estado sólido tem pouquíssima entalpia dentro do seu sistema. Por isso que para os meus reagentes se transformarem em água no estado sólido, olha o tanto que eles vão ter que liberar de energia ao tamanho dessa seta. Então aqui eu vou ter que liberar muito mais energia do que no sistema de vapor. Beleza? Então nesse caso aqui, gente, o serviço, né, do reagente se transformar em vapor é bem mais fácil, certo? Ele consegue chegar mais fácil no estado de vapor do que chegar no estado de sólido, né, que vai muito baixo, então vai ter que descer demais para chegar lá, beleza? Bom, gente, então perceba como isso é importante. Então, ó, o ΔH1 é menor que o ΔH2 dessa reação, que é a reação 2, que é menor que o ΔH3, ok? Então, gente, essa é uma transformação, certo? Onde a gente vê certinho como o fator do estado físico influencia no ΔH de uma reação, certo? No estado gasoso eu tenho muito mais entalpia, certo? No estado gasoso eu tenho muito mais entalpia. Então, para uma reação se transformar, os produtos serem formados no estado gasoso é mais fácil, tem menos trabalho aí para os reagentes se transformarem neles, beleza? Já no estado sólido, o nível de entalpia deles, né, como é baixa a agitação, tem baixa entalpia também, né? Tem pouca energia. Então, para os reagentes se transformarem numa substância sólida, é muito mais intenso, vai ter que envolver mais energia liberada ou absorvida nessa reação, ok? Bom, gente, era isso por essa videoaula. Espero que você tenha entendido, né, esses fatores da entalpia com o estado físico da matéria. E na próxima aula nós vamos analisar um gráfico bem parecido, praticamente esse gráfico aqui, e eu quero mostrar para vocês o ΔH da mudança dos estados físicos, certo? O ΔH, né, a variação de entalpia dos estados físicos, da mudança desses estados físicos, beleza? Então acompanhe a nossa próxima